Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol Oliveira, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Se você é novo ou nova por aqui, te convido a se inscrever, deixe seu gostei se você gostar desse tipo de vídeo e me segue lá no meu Instagram, que é carolmãe3UFC, tá bom? Deixa eu limpar a câmera, gente. E o vídeo de hoje, como falei pra vocês que eu ia gravar, né, o relato de como que tá sendo a investigação da Maria e do Miguel, como é que tá o andamento, né, o que que vem acontecendo. Eu vim aqui para poder contar para vocês. Tô falando baixinho porque agora são 1h30 da manhã. A Maria tá dormindo aqui, acabou de subir pra minha cama, ó. Ela tava dormindo na cama dela, eu tô aqui de pijama. E ela subiu pra minha cama, então eu vou falar baixinho, as crianças estão no quarto deles dormindo. E eu vou tentar gravar esse vídeo rapidinho, porque além de estar com pouca memória, eu preciso ligar o ventilador, porque tá um forno aqui no quarto, então a Maria começa a suar muito e ela acaba acordando. Mas vamos lá. O que eu queria compartilhar com vocês, não sei se eu vou lembrar de falar tudo nesse vídeo, tá, gente? Porque como tá tarde, enfim, acaba que pode ser que eu esqueça alguma coisa, mas se eu esquecer, eu venho falando nos próximos vídeos, tá? Mas o que eu queria falar pra vocês é que, como vocês sabem, o Brian já foi diagnosticado, laudado, né, com autismo nível 2 de suporte e TDAH combinado, né, que é quando esqueci, gente, peraí, deixa eu lembrar. Bom, gente, voltei. Tive que pesquisar, gente, porque eu não lembrei, tô cansada mesmo. É o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? No caso do Brian, é combinado porque além do déficit de atenção, ele também tem a hiperatividade, tá bom? Por isso que é combinado. Pode ser que a criança tenha o TDAH, mas não seja combinado. Seja só o déficit de atenção ou seja só a hiperatividade, tá bom? Que não é o caso dele. E ele também tem o distúrbio de linguagem, se eu não me engano é assim que fala, que é a dificuldade um pouquinho na fala, né? Mas acho que é isso mesmo o nome. E ele foi diagnosticado no final do ano retrasado, né? E, enfim, a gente tá em processo ainda do benefício dele do LOAS, ainda não saiu, tá com a advogada desde o ano passado, desde o comecinho do ano passado, de 2025, após ser negado 2 vezes pelo INSS. O perita do INSS colocou que não identificou a deficiência, mesmo com relatórios médicos, laudos, né, vários relatórios de terapias que ele faz, enfim, da escola e tudo, exames, inclusive um exame dele também que ele fez um eletrocefalograma, eu acho que é esse o nome, que é da cabeça, que o médico falou que tem um leve atraso de desenvolvimento, enfim. Mesmo com tudo isso, o perito do INSS negou 2 vezes, dizendo, afirmando que não identificou a deficiência. Isso porque ele nem olhou para a cara do Brian, nem tentou conversar, nem nada. A única coisa que ele perguntou pro Brian foi o nome, a idade, e na época o Brian não falava, não sabia responder o próprio nome e nem a própria idade. Hoje em dia ele sabe falar o nome dele, ele sabe já falar o nome da mãe, do pai, dos irmãos, mas na época que ele passou, no final de 2024, ele não sabia falar, tá? Ele já estava com 5 anos e ele não sabia falar. E ele ainda usava fralda, ainda chupava chupeta, enfim. Foi negado 2 vezes, então tá com o advogado, a gente tá aguardando agora a resposta do INSS, que eles têm um período pra fazer, eu não vou lembrar o nome, mas é tipo pra, como que fala? Porque a avaliação social e a perícia médica foi aprovado, né? Agora pela advogada foi aprovado. A avaliação social eles vieram em casa, fizeram, né, a visita, tiraram foto de tudo, de dentro de armário, dentro de geladeira, enfim, se vocês quiserem eu compartilho mais com vocês sobre isso, como que foi, porque é bem assim constrangedor, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. O perito que veio aqui foi um homem, foi muito bom. O perito da avaliação social, né? Muito bom, eu gostei bastante, deu tudo certo, graças a Deus. E aí, após dar certo,
eles aprovarem, o INSS tem um tempo lá para fazer alguma coisa. Eu não sei se é tipo para recorrer ou se é para eles mandar uma proposta de acordo, alguma coisa assim. Eu não perguntei ao certo para advogada, mas a advogada falou que volta agora o INSS dia 20 de janeiro, se eu não me engano, então, né, vamos ver aí daqui um tempo já saia, porque eles têm um prazo para poder fazer isso, né, para depois ir para o juiz. Enfim, mudando de assunto, né, porque a gente falou que ia conversar, o Miguel, ele tá em avaliação de TDAH, tá? No comecinho eu não tava dando muita atenção, não tava olhando muito para isso, para o comportamento dele, para as dificuldades, enfim, por conta do comportamento do Brian sempre ter sido muito mais mais visível, sabe? O comportamento do Brian de agressividade, né? De crises, enfim, era tudo mais fácil de você desconfiar, de você estranhar, sabe? Então eu deixei meio que de lado isso. Foi um erro meu, porque agora o Miguel tá com 10 anos e eu vejo como que é difícil para ele lidar com isso, né? E eu me arrependo de não ter corrido atrás antes, porque do Braille eu fiz de tudo para correr atrás de um diagnóstico quanto antes, para conseguir as terapias o quanto antes. E eu sei como que faz diferença um ano de terapia, como que muda muita coisa na vida da criança. Então, eu tô correndo atrás agora para poder fazer o mesmo pelo Miguel, mesmo que eu tenha demorado, né? Não é tarde, né, gente? Então, tem que correr atrás. E o Miguel já passou com consulta, faz acompanhamento com o psiquiatra. Ele vai começar a fazer o uso de medicação agora, mas eu tô esperando eles marcar um retorno do médico para poder, aí sim, ele fazer o uso da medicação, para ele não ficar muito tempo tomando e caso tenha reação ou alguma outra coisa, eu poder passar logo pro médico, porque quando é remédio controlado, você não pode tirar assim de uma vez, de uma hora para outra, né? Tem que ser tudo acompanhado pelo médico. Então, ele vai começar a tomar o remédio e o médico passou encaminhamento para ele para TO e para psicóloga também, tá? Eu tô aguardando, né? E é isso. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Sobre o Miguel, a escola dele, a professora alegou em um relatório que ela deu para o médico, ela alegou que o Miguel tem dificuldades e tudo mais, que ele perde atenção, o foco muito rápido na sala de aula, ele não consegue se controlar, se concentrar em fazer as atividades, enfim, e que ele precisa de um apoio, de um auxílio na sala de aula, senão ele não tem foco. E mesmo ela alegando isso, a escola do Miguel se nega a solicitar um apoio para ele. Aqui na minha cidade, eu sei que é difícil conseguir um apoio para uma criança que tem apenas o TDAH. Geralmente, o TDAH aqui não é considerado como uma. Como que eu posso falar para vocês? Não é considerado assim grave, sei lá, para que eles liberem e aprovem o apoio, tá? Geralmente eles liberam para quem tem autismo, para quem tem TOD, para quem tem... o TDAH não é considerado assim para eles liberarem um apoio, tá bom? E aí, deixa eu limpar a bateria do celular. Gente, voltei, tava caçando aqui para apagar as coisas do celular para liberar espaço. Mas enfim, como eu falei para vocês, a escola do Miguel se negou a solicitar um apoio. E como eu falei, eu sei que tem esse critério para eles poderem aprovar o apoio. Aí eu questionei o diretor e falei assim, porque ele falou o seguinte: se tiver o Miguel, que ele não tem um risco fácil de se machucar na escola e tudo mais, e uma criança diagnosticada já com autismo ou com uma outra deficiência, né, que no caso o Miguel ainda não tem laudo fechado, e aí tiver uma outra criança que já tem um laudo fechado, que tem uma deficiência, né, mais assim, que tem risco de se machucar e não sei o que, eles vão priorizar para dar o apoio para quem? Para o Miguel ou para criança? Vai dar para criança. Aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem. Então solicita para ele mais aprendizagem, porque aqui na minha cidade tem mais aprendizagem, não sei se na cidade de vocês tem, mas aqui tem, que seria para poder auxiliar a criança com dificuldade escolar. A criança não é uma criança que tenha deficiência necessariamente. Qualquer criança pode solicitar, né? Desde que a criança tenha uma dificuldade ali escolar. Então, Miguel tem bastante dificuldade, leitura, escrita, no foco, né?
E eu falei para ele pedir esse mais aprendizagem, porque estava dentro do que o Miguel pode pedir, né? Aí ele falou assim para mim, não, mas não tem como, porque aqui para a escola eles só disponibilizaram para a primeira e para a segunda série, e o Miguel tá na quarta série, então não tem como. Aí eu olhei pra cara dele indignada, porque eu falei, gente, como que pode, né, fazer tão pouco caso? Mas assim, o Miguel ele reprovou um ano, né? Já era pra ele estar indo agora pra sexta série. Ano passado ele estava na quarta, então agora ele vai pra quinta. Mas já era pra ele estar indo pra sexta série. E ele reprovou justamente por conta dessa dificuldade dele, né? Ele não estava conseguindo acompanhar, ele não sabia ler, enquanto os amiguinhos dele sabiam ler. A professora perguntou se a gente estava de acordo em reprovar, porque ele poderia sofrer com isso lá na frente. E eu falei para ela que eu preferia reprovar ele para que ele aprendesse, né, e conseguisse acompanhar a turma dele, do que ele passar sem saber e aí lá na frente ele começar a sofrer bullying com isso. Enfim, ele ficar chateado, ficar triste e perder a vontade de ir para a escola, porque o Miguel ele adora ir para a escola. Então, eu falei, eu prefiro reprovar ele. Então, aí eu falei para ele assim, como que pode, né? Aí não vai pedir o que ele tem direito, fala que não tem, porque é para primeira e para segunda série, ou seja, a criança só vai ter dificuldade na primeira e na segunda série, nas outras séries ela não vai ter dificuldade, e não é que não tenha para as outras séries, é que ele disse que o governo não disponibilizou para a escola para as outras séries, entendeu? Porque eles querem economizar, porque o mais aprendizagem é um professor mesmo, não é igual o apoio escolar que tem aqui, que é uma pessoa que vai lá e faz prova, entrevista, sei lá, tem um treinamento e fica para cuidar da criança. Não é assim, é um professor mesmo, então o salário é maior, então eles tentam segurar, entendeu? Aí eu falei para ele, bom, se você não quer solicitar, eu vou abrir um doc, que é um site que tem para poder fazer reclamações e tudo mais. Eu vou abrir um doc, vou protocolar que a professora confirmou que eu tenho documento, que ela confirmou que ele precisa do apoio e o diretor da escola está se recusando a, a pedir esse mais aprendizagem, né? Aí ele ficou quieto, tipo assim, tá bom, faz o que você quiser. Então agora, né, como começou o ano agora que eu vou correr atrás disso, vou ir na Secretaria da Educação, vou abrir um doc para poder fazer isso e resolver sobre o Miguel. Mas como eu falei, ele tá em investigação ainda, esse vídeo vai ficar enorme, gente, perdão. Ele tá em investigação ainda, porque o médico falou assim que é muito difícil para poder fechar um diagnóstico, um laudo, principalmente no caso do Miguel, porque a maioria das coisas do comportamento dele é do TDAH, mas tem uma ou outra coisinha que vem do autismo. Então, para ele fechar um diagnóstico, ele tem que ter certeza daquilo. Ele tem que ter certeza que é só o TDAH, que é o TDAH, e tem que ter certeza que é só o TDAH, entendeu? Então, por isso, o Miguel ainda está em avaliação e tudo mais, mas Deus quiser, logo, logo vai ter um diagnóstico também. E sobre a Maria passou, no final do ano, ela passou com um neuro, graças a Deus eu consegui passar ela no neuro, e ela já estava esperando já faz um tempinho também. A Maria, eu queria falar para vocês um pouquinho de como que é, né, o comportamento dela. O comportamento do Miguel, basicamente, vocês já sabem, é um comportamento mais agitado, é um comportamento mais de não conseguir ter foco ali muito tempo. Enfim, você fala as coisas para ele, ele parece que não consegue entender muito bem. Você fala duas vezes, ele vai fazer aquilo que você pediu e ele já não lembra. É assim, meio desligadão. Mas o comportamento da Maria, eu tô gravando alguns videozinhos até para mostrar pro médico, né? Eu não tô nem gravando em formato de YouTube, eu tô gravando em pé mesmo, a maioria. Porque a Maria tem os comportamentos de autismo mesmo, né? Ela enfileira brinquedo, objeto, qualquer coisa que ela vê, ela enfileira. Então, assim, no banho ela pega as coisinhas de brinquedo, ela pega shampoo, creme, o que tiver na frente ali ela pega e enfileira. Na cozinha ela pega saquinhos de suco, gelatina, óleo,
tampa de panela, pote. Quando eu tenho minhas coisas de doce ali que eu coloco na mesa, leite condensado, creme de leite, ela enfileira tudo também. Enfim, tudo ela enfileira. Ela tá com atraso na fala, ela até fala, mas ela não conversa, ela não responde quando você pergunta alguma coisa, sabe? Então ela ainda tá na fralda também, porque ela não fala, ela sabe falar xixi e cocô, mas ela não pede, se ela quer água, ela não pede, ela simplesmente procura o copinho dela, se ela tivesse muito com sede, ela vai procurar, e ela achando o copinho, se não tiver água, ela pega e dá o copinho na minha mão, mas ela não pede. Aí eu falo pra ela água, água, mas ela não, sabe, não liga. Enfim, ela... São muitas coisas, tá, gente? Mas é que é difícil de lembrar tudo assim. Ela também tem o comportamento de ficar andando em círculos. Ela tem o comportamento de ficar encostada na parede, às vezes batendo a cabecinha. Não é sempre, tá? Não é todos os dias, mas ela tem isso também, de às vezes encostar e ficar batendo a cabecinha. Ela tá com um costume agora que eu tô tirando dela, porque às vezes eu coloco ela um pouquinho no celular pra eu conseguir fazer uma janta, pra eu conseguir fazer alguma coisa, dar banho no Braille, por exemplo. E aí ela vai assistir vídeo no celular, ela tem mania de colocar o celular de ponta cabeça e assistir de ponta cabeça. E eu vou e arrumo pra ela e ela vira de ponta cabeça novamente. Isso é uma coisa que eu não tinha percebido antes, né? Eu vim perceber isso agora, até porque ela não tava ficando muito no celular. Eu percebi isso agora, é uma coisa que eu também vou falar pro médico na próxima consulta. Ela também tem o costume de, às vezes, não é sempre, mas às vezes ela anda na ponta dos pés e de um tempinho pra cá isso começou a aumentar, tá? Eu até gravei um videozinho dela pra mostrar pro médico, ela andando em círculo na ponta dos pés. Às vezes ela fica olhando meio assim, querendo olhar a gente de cabeça pra baixo, enfim, o que mais? Foco em objetos, né? Se ela vê, por exemplo, a minha avó, que ela vai na minha avó, ela vê minha avó, ela quer pegar o óculos da minha avó. Ela não olha nos olhos, são várias coisas. E aí, né? Não vou lembrar tudo, mas aí eu fui. E também tem a parte da alimentação, né, gente? Que é uma coisa que de um tempo pra cá foi ficando difícil, porque antes ela não tinha, pelo menos eu não reparava assim muito disso, mas de um tempo pra cá ela vem recusando bastante alimentação. Às vezes ela não quer arroz e feijão e só come ovo. Às vezes ela não quer o ovo ou a outra mistura e só quer o arroz e feijão. E esses tempos atrás ela ficou 4 dias sem querer comer comida e ela só comia o ovo. E aí ela só comeu a comida quando eu fiz macarrão. Aí ela comeu, eu tive que fazer o macarrão por uns 3 dias seguidos para ela poder comer. Aí ela passou com o neuro avaliou, tentou conversar com ela, interagir com ela, uma coisa muito diferente, porque, né, para ele saber certinho, ele interagiu com ela, tentou, e ela ficou o tempo todo ali, nem olhava para a cara dele, só ficava com a caneta que ele deu na mão rabiscando, e atrás de mim, assim, perto de mim. E ele tentando interagir, nada. Aí ele fez várias perguntas para mim, muitas perguntas, um médico muito bom. E ele falou para mim que realmente é autismo, ele não tem dúvida que seja autismo, mas que ele não pode fechar o laudo ainda, porque ele tem que ter o período ali, um tempo de investigação para ele poder fechar o laudo correto, com 100% de certeza, né? Como eu falei, para ele ver se é só autismo, se tem mais alguma coisa ou não, se é só autismo, qual o nível de suporte que é, enfim, vai esperar também os exames ficar pronto, que ele passou alguns exames para Maria fazer e já encaminhou a Maria para as terapias que ela vai precisar fazer. Eu não sei se eu vou lembrar todas as terapias, porque tem algumas que é nome diferente. E eu não tô afim, gente, de pegar a pasta para mim poder olhar. Mas ele encaminhou a Maria para fono, para TO, se eu não me engano. Teve, eu acho que mais uma ou duas terapias que ele encaminhou ela também. E aí, as terapias da Maria é na PAI, e as terapias que o Braia faz e que o Miguel vai fazer, ou é no CAPS infantil, ou é aqui perto de casa. Então, eu não sei como é que vai ser, porque, como eu falei pra vocês, né, o Braia já faz terapia 4 vezes na semana, tá esperando mais 3. O Miguel vai fazer 2 terapias na semana, e aí eu não sei como é que vai ficar a questão do futebol e da natação que o Miguel faz, que são 4 vezes na semana. Que ele faz 2 vezes futebol, 2 vezes natação, e a gente já ralava pra conseguir manter, de levar ele, né?
Então, provavelmente, se cair no dia, no horário da natação, do futebol, ele vai ter que parar para poder ir para terapia. E aí, com essa questão da Maria, vai ficar mais difícil ainda, porque o Pedro vai ter que levar o Brian e o Miguel e eu acompanhar a Maria na PAI ou vice-versa, né? A gente vai ter que dar um jeito ali. Enfim, mas é isso, gente. Tá tudo bem corrido por aqui. Tô correndo atrás, já fui ver para poder marcar o exame dela. Tô aguardando eles me avisar a data que vai ser o retorno do médico dos três, porque os três já eram para ter passado. Aliás, o Miguel e o Brian já era para ter passado com retorno e ainda não marcaram. E aí a Maria vai passar em fevereiro. No começo de fevereiro ela passa, mas eles não marcaram a data ainda, mas já avisaram que ela passa no começo de fevereiro, porque são 2 meses, a cada 2 meses ela vai passar. O médico disse que com 6 meses ele fecha o laudo dela. Mas da Maria, como como é que fala o nome? Estimulação precoce, por conta da idade dela, né? Ela tem 2 anos e meio, então, por isso o tratamento dela é feito todo na PAI, não é feito no CAPS infantil, porque o CAPS infantil é a partir de 5 anos, tá? E aí na PAI já tem essa estimulação precoce, que é para menores de 5 anos também, né? E é isso, gente. Eu tô assim, a gente fica com o coração na mão, a gente fica com o coração apertado, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil, principalmente para eles. Mas eu tô feliz, tô em paz, assim, né? Por saber que eu tô correndo atrás, que eu tô dando o meu melhor, que eu tô dando o meu máximo para poder ajudar eles no que eles precisar, para poder conseguir as terapias, conseguir tudo que eles precisam. Graças a Deus eu consegui colocar a Maria na creche, então esse ano, né, quando voltar às aulas, ela também vai para a escolinha. E era uma coisa até que eu ia falar para vocês também. Eu tava muito apreensiva em questão disso, porque ano passado, quando me avisaram da escola, que a gente foi fazer a matrícula, eu fiquei assim, morrendo de medo, preocupada e pensando, será que eu fiz a escolha certa de pôr ela na creche agora? Né? Porque ela não fala, então ela não fala assim se ela quer usar o banheiro, se ela tá com fome, se ela tá com sede, se, sabe, ela não fala. É no máximo ela chorar, ou no caso da água que ela pega. E aí eu falei, como que vai ficar a situação dela indo pra escola sem um apoio? Eu sei que a professora da escola onde ela vai estudar, as professoras são muito boas, muito competentes, mas é muita criança para uma professora só dar conta, né? Então eu fiquei assim, é, será que eu fiz a escolha certa? E aí, gente, graças a Deus, quando eu passei no médico, eu relatei isso pra ele. Eu falei, olha, eu tenho medo porque ela vai pra creche e ela não pede água, ela não pede, não fala que tá com fome, ela não fala nada assim, sabe? E ele realmente viu o comportamento dela. Então, além das terapias que ele solicitou, ele colocou lá que a Maria precisa do apoio escolar, né? Por tempo indeterminado. Então, graças a Deus, eu vou conseguir o apoio para ela também. Talvez não já de cara quando ela for começar as aulas, mas eu vou conseguir e eu vou tentar correr atrás disso até antes, né? Até ainda esse mês, para poder ver se eu já consigo deixar solicitado para a Secretaria da Educação, para eles poder já ter o nome dela ali, ter o laudo, tudo certinho, né? Que é o relatório médico, para poder conseguir o quanto antes. É uma coisa que me deixou muito feliz e vai me deixar muito tranquila, sabe? E a escola que ela estudou é ótima, que ela vai estudar é ótima, a creche, porque o Miguel estudou lá, o Braz estudou lá. Eu amei, eu tenho contato com a professora do Miguel da creche, que eu falei pra vocês no vídeo que eu ganhei doação. Tenho contato com ela até hoje, os professores de lá, a diretora, são tudo maravilhosos, não tem que reclamar, então eu tô muito tranquila nessa parte de estar com ela lá, sabe? E é isso, gente, queria compartilhar com vocês, foi um grande vlog por aqui, né, de desabafo, atualizações, enfim, só das crianças. Mas eu tô muito feliz e eu espero que vocês gostem dessas novidades, que vocês gostem de acompanhar, porque vai vir muita correria aqui de terapia, mas também muita coisa maravilhosa por aqui. E eu espero poder compartilhar mais com vocês, tá? Então, se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, me acompanha lá no meu Instagram para ficar mais pertinho de mim. Tô mostrando um pouquinho mais do meu dia a dia por lá. É @carolmãe3ofc.
Se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo para eu poder responder para vocês, tá bom? Vou adorar ter o seu comentário aqui e tirar a sua dúvida, se for o caso. E é isso, gente. Obrigado por todo mundo que assistiu o último vídeo. Eu vi que ele teve um pouquinho mais de visualizações em menos tempo de horas, né? Porque meus vídeos estavam pegando bem menos visualizações. Agradeço muito de coração, muito obrigado mesmo por tudo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, gente.